5. O porão. Tudo começou quando um homem passou a sentir um cheiro muito forte de enxofre e de algo apodrecendo vindo do porão da casa. Então, ele resolveu procurar a origem daquele odor, mas não encontrou absolutamente nada de estranho. Mesmo assim, chamou vários profissionais para inspecionar o local. Eles verificaram toda a tubulação e não encontraram vazamentos nem qualquer problema estrutural. Mas durante a vistoria, perceberam que uma parte da parede de tijolos parecia diferente do restante. Então decidiram remover aqueles tijolos. E foi aí que fizeram uma descoberta bastante incomum. It's easier just to show you, honestly. It's a train wreck down here. Since when they decided that wasn't it, they opened up the wall here and didn't find any dead animals, but they did find that, and that's not even the weirdest part. These are fucking teeth, dude. Yeah, I don't know. I don't know if I'm just tripping out or... Escondidos dentro da parede estavam uma ferradura, alguns pregos, fios de cabelo e até dentes. Depois dessa descoberta, a situação só piorou. Segundo ele, o cheiro passou a ficar cada vez mais intenso dentro da casa. Na mesma época, 2 de seus cachorros morreram. E o único que restou começou a agir de uma forma muito estranha. Em vários momentos, o animal ficava parado encarando a porta do porão e latindo sem parar. He's been doing this weird shit all day. What's wrong, Joe? There's nothing in there for you, buddy. Come on. Joe. Come on. Em uma das gravações, o homem tenta chamar o cachorro, mas ele simplesmente ignora. Toda a atenção dele continua voltada para a parte de baixo da porta, como se houvesse algo ali. Enquanto isso, um copo que estava sobre a mesa começa a deslizar sozinho. Ele vai lentamente até a borda e acaba caindo na mesa. O barulho faz o cachorro mexer as orelhas por um instante. Mesmo assim, ele continua olhando fixamente para a porta do porão. No dia seguinte, tentando relaxar um pouco, o homem decide tocar violão enquanto queima sálvia dentro de casa. Só que, durante a gravação, algo muito estranho acontece. Se você prestar atenção, uma espécie de sombra parece surgir atrás dele por alguns instantes e desaparece logo em seguida. Naquela mesma noite, ele conta que praticamente não conseguiu dormir. Em outro vídeo postado, ele finalmente acredita ter visto aquilo que tanto procurava. Enquanto estava sentado no sofá, uma figura escura aparece refletida na televisão desligada. Assustado, ele se vira imediatamente, mas não havia ninguém. Quando olha novamente para o reflexo, a figura já desapareceu. Só que, nesse momento, o cachorro também começa a encarar exatamente a mesma direção. Preocupado com tudo o que vinha acontecendo, resolveu instalar câmeras por toda a casa. E pouco tempo depois, uma delas registrou algo assustador.
Enquanto ele está se preparando para sair, é possível ver alguns orbes na câmera e logo depois, uma sombra preta passa rapidamente próxima do sofá. Logo depois, ele sai por alguns minutos para passear com o cachorro e um livro é arremessado da prateleira. Quando retorna, ele percebe um livro caído no chão. Sem pensar muito, pega o objeto e o coloca de volta sobre a mesa. Mas logo percebe qual livro era. Era uma Bíblia. Segundo ele, tudo indica que o livro foi lançado para fora da estante. E ao rever as imagens, dá para notar que ela estava completamente encaixada na prateleira antes de simplesmente ser arremessada. No dia seguinte, a mesma câmera detecta movimento enquanto ele não estava em casa. E dessa vez, as imagens são ainda mais estranhas. O que parece ser uma pequena chama surge bem sobre a Bíblia, como se ela estivesse pegando fogo. Mas quando o homem chega em casa, não encontra absolutamente nenhuma marca de queimadura. Nesse ponto, ele começa a acreditar que poderia existir algo realmente maligno dentro da casa. E os acontecimentos não pararam por aí. Em outro vídeo, o homem aparece tocando piano normalmente dentro de casa. Durante a gravação, o cachorro volta a latir de forma estranha. Preocupado, ele para de tocar e vai verificar o que está acontecendo. Never leave this door open, and I just walked in here. This motherfucker is wide open. Oh my God, I'm so sick of this shit. Só que existe um detalhe que chamou a atenção de muita gente. No exato momento em que ele se afasta do piano, uma única nota do instrumento parece tocar sozinha. O som dura apenas um instante, mas foi o suficiente para levantar ainda mais dúvidas sobre tudo o que vinha acontecendo naquela casa. E quando parecia que a situação não poderia ficar mais estranha, no vídeo mais recente, o homem revelou que a situação dentro da casa havia piorado ainda mais. The smell is back, and I just heard something. Joe, stay. Who's there? Who's there? Durante a gravação, a porta do porão parece se abrir sozinha. Pouco depois, uma mesa parece se erguer do chão por alguns instantes. Depois de presenciar tudo isso, o homem diz que já não se sentia mais seguro dentro da própria casa. Por isso, decidiu deixar o local e passar um tempo na casa de um amigo. Para ele, fosse qual fosse a origem daqueles acontecimentos, tudo parecia estar ficando cada vez mais intenso. Então fica a pergunta: será que tudo isso tem alguma relação com os dentes encontrados dentro da parede, com o estranho cheiro vindo do porão, ou até mesmo com o passado daquela propriedade? Por enquanto, ninguém conseguiu apresentar uma explicação definitiva para o que realmente aconteceu naquela casa. 4. O quarto da mãe. Em 20 de maio de 2026,
Um homem chamado Raymond estava acompanhando a mãe que estava doente através de uma babá eletrônica instalada no quarto. Enquanto observava as imagens, ele percebeu um comportamento estranho que já vinha se repetindo havia algumas semanas. A mãe permanecia olhando fixamente para o teto, como se estivesse vendo alguma coisa acima da cama. What the fuck is that noise? What the fuck is that noise? You hear that, right? I don't know if you can hear it, but it sounds like crackling or something. Can you go check on her? Em vários momentos, ela também esticava o braço em direção ao mesmo ponto, só que sempre que Raymond ia verificar, não encontrava absolutamente nada. Com o passar dos dias, ele continuou registrando esses episódios, até que, durante uma das gravações, algo muito estranho aconteceu. She does this all the time. I don't understand. Oh! You okay? Enquanto sua mãe estendia o braço mais uma vez, o cabelo da enfermeira que estava ao lado dela foi lançado para cima de repente. Ao rever as imagens, Raymond percebeu que a enfermeira ainda nem havia se movimentado quando isso aconteceu. Segundo ela, a sensação foi como se alguém tivesse puxado seu cabelo para cima. Esse detalhe fez Raymond levantar uma hipótese. Se realmente houve algo puxando o cabelo da enfermeira, talvez sua mãe não estivesse olhando para o teto sem motivo. Pouco tempo depois, ele encontrou outra gravação que aumentou ainda mais o mistério. Durante uma das crises, sua mãe pegou o celular e começou a filmar o teto do quarto. Ela parecia estar tentando registrar aquilo que enxergava, mas o que chamou a atenção não foi o teto.
Enquanto a câmera permanecia apontada para cima, um volume estranho começa a surgir debaixo do cobertor. Segundo Raymond, no início da gravação, a cama estava completamente reta. Mas, de repente, algo parece formar um relevo sob o lençol. Além disso, também era possível ouvir barulhos estranhos vindos do quarto. Depois de analisar todas as gravações, Raymond passou a acreditar que o problema talvez não estivesse apenas no teto, mas em todo o quarto. Mesmo assim, ele fez questão de verificar cada canto do ambiente. Olhou embaixo da cama, atrás dos móveis, e não encontrou nada que explicasse os acontecimentos. Depois de publicar os vídeos, alguns espectadores sugeriram que ele abrisse o colchão. Muita gente acreditava que aquele volume pudesse estar sendo causado por algo escondido dentro dele. No começo, Raymond recusou a ideia. Afinal, não fazia sentido destruir um colchão sem ter qualquer evidência. Mas algum tempo depois, como já havia comprado um colchão novo para a mãe e o antigo estava começando a se desfazer na parte de baixo, ele resolveu fazer o teste. What? That's just gross. Cut the whole thing. To the person who suggested this, thank you. Jesus Christ, man. That's the... Dentro do colchão, não havia nada que explicasse o misterioso volume, mas a descoberta acabou sendo igualmente perturbadora. O colchão que ele acreditava ser novo, na verdade, era um colchão usado, revestido por uma capa para parecer novo. Segundo Raymond, ele não fazia ideia de que havia comprado um colchão reutilizado. Depois dessa descoberta, ele jogou o colchão fora. Por alguns dias, tudo pareceu voltar ao normal. Só que a tranquilidade durou muito pouco. 2 dias depois, os barulhos voltaram, mesmo com o colchão já do lado de fora da casa. Here's the mattress I took out of my mom's room. This is the mattress that I cut up the other day. It's out on the curb, getting ready to be picked up. Now, this is the mattress that I thought was the source of everything. The knocking, the mattress moving suspiciously, my mom raising her hands in the air, and well, tell me why. Tell me why I still hear the knocking. Nothing. Naquele momento, Raymond percebeu que o colchão provavelmente nunca havia sido a verdadeira causa de tudo aquilo, e o caso ficou ainda mais estranho. Em outra gravação, enquanto observavam a babá eletrônica, Raymond e a enfermeira notaram algo se movendo na cama. What's gonna happen? Oh my god, I see it. Oh shit! Go, 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 go.
nothing under here. Yeah. There's nothing on this side. Os dois correram imediatamente até o quarto para ver o que estava acontecendo. Mas, quando chegaram ao local, não havia ninguém, até hoje. Raymond não publicou novas atualizações sobre o caso. E isso deixou uma última pergunta. Se o colchão não era a origem daqueles acontecimentos, então o que realmente estava acontecendo dentro daquele quarto? 3. A mão misteriosa. O próximo vídeo foi gravado há mais de 10 anos, mas só voltou a chamar atenção recentemente, depois que um amigo da família percebeu um detalhe que havia passado despercebido por todo esse tempo. Na gravação, duas meninas brincam sozinhas dentro do quarto. Tudo parece completamente normal, até que, em determinado momento, uma delas pede ajuda enquanto a outra tenta empurrá-la. É justamente nesse instante que algo muito estranho acontece. Se você olhar com atenção, uma grande mão parece surgir por baixo da menina. Ela toca rapidamente em seu ombro e desaparece logo em seguida. O mais curioso é que a garota não demonstra qualquer reação. Ela continua brincando normalmente, como se não tivesse sentido absolutamente nada. Depois que o vídeo viralizou, uma das meninas resolveu gravar uma atualização. I haven't been well, but I need to make a video for context because I think things are getting a little bit confused. If you don't believe it, I do not blame you. I do not blame you. I'd be the same. I am the same. Any videos I see online, I am skeptical. It's either AI or rage bait. So for context, this was taken on an iPad. I think that's quite obvious that it's taken, like no one's filming it. It's dead still. We run up to the camera at the end to pause it. But it was taken on an iPad. It was against the TV and it was on a chest of drawers. The only person in this house, apart from me and my friend, was my mum. She was downstairs. She would not have been in the room with us, especially laying on the floor, because that's what it would mean. Because height, looking at height, she would have had to have been on her knees or on the floor. My mum wasn't on the floor while we're playing. I do have a little sister, but she was away at her dad's. Even for our peace of mind, years and years and years ago, we did test this. We made her stand against the chest of drawers or anywhere near there. Her hand was no way near that camera. She was way, way too small. Also, my friends would only stay round if my little sister was away, because obviously we shared a room. Segundo ela, aquele não foi o único episódio estranho vivido pela família. Ela afirma que houve pelo menos mais um ou dois acontecimentos incomuns dentro da casa. Apesar disso, todos acreditam que, se realmente existia alguma presença ali, ela nunca tentou fazer mal a ninguém. Pelo contrário, na visão da família, aquilo poderia até estar tentando protegê-los. Mas afinal, o que realmente aparece naquela gravação? Uma simples ilusão causada pelo ângulo da câmera? Ou algo muito mais difícil de explicar? Como sempre, essa resposta fica por sua conta. 2. Enquanto eles dormiam. O próximo caso foi compartilhado por uma mãe chamada Amy, que costuma publicar vídeos mostrando momentos tranquilos ao lado da família. Grande parte dessas gravações mostra todos dormindo juntos no quarto, mas na noite de 14 de junho de 2026, a câmera de segurança registrou algo que deixou muita gente intrigada. Enquanto a mãe e o filho dormem profundamente, o sensor de movimento da câmera é ativado. Perto da cama, uma espécie de fumaça escura parece atravessar lentamente o quarto. Pouco depois, o travesseiro começa a apresentar um pequeno afundamento, como se algo estivesse fazendo pressão sobre ele. Em seguida,
o travesseiro maior se move sozinho. Ele chega a virar parcialmente e depois retorna para a posição em que estava. Nesse momento, a câmera acompanha o movimento automaticamente, mas não há ninguém ali. Segundo Amy, ela nunca acreditou em fantasmas, nem nada do tipo, e essa foi a primeira vez que algo parecido aconteceu naquele quarto. Depois de revisar as imagens diversas vezes, ela continuou sem encontrar uma explicação para o que havia sido registrado. Então fica a dúvida: aquela fumaça escura teria alguma relação com o movimento dos travesseiros, ou tudo não passou de uma coincidência registrada pela câmera? Até hoje, o vídeo continua dividindo opiniões entre quem acredita no paranormal e quem busca uma explicação mais racional. 1. A manifestação na cozinha. O próximo caso aconteceu dentro da casa de uma mulher que passava um tempo com uma amiga preparando uma refeição. Enquanto as duas conversavam normalmente, a câmera de segurança da cozinha registrou algo inesperado. What the fuck? Em determinado momento, uma delas abre a geladeira e, quase ao mesmo tempo, uma das portas do armário suspenso se abre completamente sozinha. As duas se assustam na hora. É claro que existe uma possível explicação. O movimento da porta da geladeira pode ter provocado uma vibração suficiente para abrir o armário. Mas, segundo a moradora, a cozinha sempre foi o cômodo que mais causava uma sensação estranha dentro da casa, principalmente quando ela estava sozinha. Alguns dias depois, outra gravação deixou a situação ainda mais intrigante. Durante a madrugada, enquanto ela dormia, a câmera detectou o movimento automaticamente. Na manhã seguinte, ao conferir a notificação, ela se deparou com uma cena bastante incomum. Perto da geladeira, uma figura branca parece surgir de repente. Ela atravessa lentamente a cozinha, até desaparecer em direção à parede. A impressão é de que a figura simplesmente flutua pelo ambiente antes de sumir completamente. Depois desse episódio, a mulher contou que passou a sentir medo de entrar sozinha na cozinha durante a noite. Mas será que aquilo era realmente alguma presença? Ou apenas um efeito de luz registrado pela câmera? Como acontece em muitos desses casos, a resposta continua em aberto. Então me diz aqui nos comentários, qual desses casos te deixou com aquele medo de olhar para o canto escuro do quarto? E se quiser ver mais histórias como essas, assista ao vídeo que está aparecendo na tela agora.